Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias. Como nós devemos buscar a Deus e apresentar-se diante de Deus. Fala assim a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jeremias 33, versículo 1. Jeremias 33, versículo 1. Quem achou? Diga amém. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. Assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então a palavra de Deus está nos orientando a clamar a Ele o tempo inteiro. Ou seja, ter uma orientação de Deus todo o tempo. Uma orientação dEle todo o tempo. Mesmo que a sua família já sirva a Deus, já sirva ao Senhor, mas Deus quer te dar orientações porque você precisa tomar decisões. Sempre a gente fala aqui do poder da decisão, decisões que você tem que tomar, decisões que não vão fugir de você. Esse é um peso muito grande na vida das pessoas, porque as pessoas, se pudessem, todos tomavam decisão por ela. Todas as pessoas tomavam decisão, era muita tranquilidade. Se alguém amanhã ou essa semana tomasse todas as decisões por mim, que eu teria que tomar essa semana. Eu ia até viajar, eu ia até descansar. Eu ia passar uma semana aí descansando, porque alguém ia tomar decisões por mim. Eu iria só julgar essas decisões depois se deu certo ou não. Se dessem certo, eu ia agradecer a Deus. Olha, todas as decisões que tomaram a respeito dessas situações foram decididas e foram boas decisões e deu tudo certo. Mas não é assim. Tem coisa que é você. Tem coisa que vai ser você. E nesse tocante à família, nesse assunto chamado família, é algo assim muito decisivo e muito difícil, porque lida com emoção. Lida com emoção, é um casamento, é filhos, são pais, são avós, são pessoas perto e que não tem muitas vezes como desvencilhar. A pessoa às vezes tem um bom empregado, um bom servo, mas 10 anos já foi. E até aqui deu para a gente andar junto, não dá mais. Não dá mais. Assim também sócio, um sócio. A pessoa, siga a empresa sozinho, eu vou seguir minha empresa sozinho. Mas família não é assim. Família não é assim. Mesmo nesse processo que tem existido, de muitas pessoas que não são evangélicas, a fazerem vários divórcios, mas os filhos vão continuar sempre. Então divorciou com Maria, casou com Joana, os filhos de Maria são filhos. Aí vem Joana, vai divorciar de Joana, os filhos de Joana são filhos. E aí continua. E se a pessoa for para a 10ª mulher, vai ter 10 filhos com aquelas mulheres e são filhos. Então o poder da família é muito difícil da gente desvencilhar. A gente não desvencilha, não tem como desvencilhar, não tem como separar. Vai ter que continuar. E aí, por isso que as decisões familiares são decisões muito difíceis. Mas Deus está dizendo aqui nessa palavra que clama a mim, responder-te-ei, o que já diz assim claramente, que Deus é vivo, que Deus não é um Deus morto, nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus que vai responder, amém, igreja? E Ele vai anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, essa questão familiar, nós temos que orar o tempo inteiro. Nós temos que colocar o tempo inteiro essa questão muito difícil em nossa vida debaixo de oração. Para que Deus venha trazer revelação. Enquanto nós estivermos orando, Deus falar aos nossos ouvidos, ao nosso coração, com a sua voz sublime, as direções que nós temos que tomar a respeito de como conduzir melhor nosso casamento, como conduzir melhor nossos filhos, como conduzir melhor nossos netos, e assim por diante. Como haver condução melhor dos filhos com os pais. Veja que se os pais forem viver muito tempo, vai inverter. Os pais podem chegar a 80, 90 anos, 100 anos, precisando da ajuda dos filhos. Como os filhos precisavam da ajuda dos pais. E pode inverter, a velhice virar. Então, se não tiver uma morte prematura, esse pai, essa mãe for ficar velhinho, como vai precisar dos filhos? Muito mesmo, do cuidado, do zelo. Aí tem filho que é rico,
Paga uma enfermeira para ficar lá 24 horas, tomando conta dos pais. Mas, muitas vezes, os pais estão passando lá a situação que aquela enfermeira não conta, ninguém sabe o que está acontecendo no cuidado daquele pai, daquele idoso. Precisamos cada dia mais da orientação do nosso Deus. Precisamos cada dia mais ouvir a voz de Deus. Precisamos cada vez mais da orientação dEle, do socorro dEle. Então, quando nós oramos, Deus vem trazer esse socorro. E Ele está dizendo essa noite para você: eu quero te responder, eu quero te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Você está vendo porque existe tanto ocultismo? Tantas pessoas correm atrás de leitura de mãos, de jogar cartas, de búzios, de uma série de coisas, porque as pessoas necessitam de saber muito do seu futuro. Há uma ansiedade no ser humano de saber o futuro. O que é que vai me acontecer esse mês? O que é que vai me acontecer esse ano? Eu faço isso ou não faço? Eu tomo essa decisão ou não tomo? E aí, as pessoas pensam que Deus é um Deus morto. Onde é que está Deus? Aí, qualquer consulta que faz, quer viver consultando para saber o seu futuro. Mas você orando, Deus vai falar com você. Você não precisa de um intermediário, de um mediador. O mediador é Jesus. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus está vivo. Nós vamos orar no nome dEle. Deus vai trazer ao teu coração o descanso necessário que você precisa. Porque Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. Todas as vezes que você tomar uma decisão, estou lhe dando uma dica, e você ficar com essa decisão, você ficar sem paz, não é de Deus. A decisão de Deus vai trazer paz ao teu coração. A decisão de Deus vai trazer sossego a você. Você vai deitar e dormir com aquela decisão de Deus. Você está com o coração aflito, você está nervoso, você está inquieto. E Deus mandou fazer isso. Não foi Deus. Pode ter sido sua carne que tomou essa decisão, seu pensamento que foi muito forte tomou essa decisão, e você quer essa decisão de qualquer jeito, porque a nossa vontade não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, muitas vezes, agora, pode parecer para você ruim, difícil, mas daqui a 5 anos você vai ver que Deus é Deus, como Deus é bom. O que foi que Deus deu na minha vida? O que foi que Deus fez na minha vida há 5 anos atrás? Eu estou colhendo os frutos agora. Às vezes a gente toma uma decisão porque você quer algo do seu coração, da sua vontade naquele momento, e Deus quer algo adiante. Deus quer te revelar algo adiante. Então respeite a voz de Deus para a tua família, respeite a posição de Deus para aquilo que você não sabe, e Deus quer revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Vamos repetir esse versículo? Versículo 3, diga assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Mas entenda que tudo isso vai se passar por oração. Você tem que ser uma pessoa de oração, você tem que ter seu período de oração, tem que ter seu momento de oração. Então, uma família inteligente é uma família que ora, que busca esse Deus para Ele trazer respostas. E você orando, você vai estar protegendo um ao outro. Vamos lá para Jó. Jó, capítulo 1. Eu vou te mostrar algo interessante aqui nesse capítulo 1 de Jó. Jó, capítulo 1. Do versículo 1 em diante. Jó 1:1. Jó era um pai de família, um líder de família, e ele orava, e ele buscava a Deus, ele demonstrava isso. Ele é um homem íntegro, um homem possuidor de muitos bens, um homem rico. A Bíblia chama ele o mais rico do Oriente. Imagine dividir a terra Oriente e Ocidente, ele ser o mais rico do Oriente. Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Eu falo sempre que um bom crente, ele tem que ser como aquele lutador de boxe, né? Que às vezes ele ganha a luta se defendendo, sem tomar um murro. O tempo todo ele se esquivando, ó. E o outro está atacando, e o outro está gastando energia, porque cada vez que o cara ataca o outro, ele está ali suando e gastando energia. E aquele só está se defendendo, se abaixando, se levanta, tira o rosto, e o outro só batendo no vento. Ele está se defendendo.
Em determinado momento, ele acerta um murro, resolve a luta. Então o evangélico tem que ficar se defendendo, orando, no ataque, orando, para Deus te mostrar o alvo, e o alvo vai ser um inimigo espiritual, até você acertar a oração exatamente sobre aquele ponto, e aquele ponto ser destruído pelo poder de Deus e pelo poder da oração. Então veja que Jó era um homem assim. A Bíblia está dizendo, olha, íntegro, reto, temia a Deus. Ninguém fica íntegro e reto sem temer a Deus. Tem que ter o temor a Deus. E se desviava do mal. Ele via o mal e se desviava do mal. Aqui, enquanto você viver, você vai ver o mal na sua frente. Nós não vamos viver em monges, nós não vamos viver em templos isolados. Eu vou fazer um templo lá no monte, esse monte que o rapaz gravou esse vídeo aí, é um monte lá da igreja. Então assim, vou lá para o monte. Dá vontade, às vezes, você ficar lá e dizer, não vou descer mais, que eu não quero ouvir aquelas músicas, não quero ver aquelas situações. Você sumir. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja a luz deste mundo. Andando neste mundo, ser a luz deste mundo. Então sempre você vai ver a proposta do mal ou o mal na tua frente. Sempre. Mas você tem que se desviar. Porque você teme a Deus, meu caminho não é esse. Você vai se desviando o tempo inteiro. Então ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus e se desviava do mal. Às vezes a pessoa vê o mal e se lança em cima do mal. Eu vou lá me lançar, eu vou me agarrar com este mal. Está errado. Você tem que se desviar e correr. Lembra de José? José correu do mal e Jó, outro aqui também, que corria do mal. Saía correndo do mal. Então, em nome de Jesus, você, para ser um familiar e sua família estar na presença de Deus, você tem que se desviar do mal. Olha o que aconteceu no versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha também grande número de servos. Este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam o quê? Banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha que homem inteligente. Esse homem estudou aonde? Teologia aonde? Que faculdade ele estudou? Para onde ele foi? Ele era um homem que temia Deus, conhecia Deus, e ele imaginava, será que nessa festa que meu filho foi, nesse banquete que minha filha foi, o que foi que ela fez lá? Os filhos jovens, os pais em casa, muitas vezes os filhos saem, chega 2 da manhã, 3 da manhã, passa fim de semana fora de casa, vai para a casa de uma prima, vai para outra cidade, vai passar as férias de escola na casa de um tio em outro estado. E aqueles filhos se afastam muito dos pais. Os pais trabalhando, já estão com sua convivência, já moram ali naquela casa, naquele local. E os filhos ainda estão descobrindo o mundo. Estão descobrindo tudo. Vai para a casa de um, para a casa de outro, faz uma nova amizade na escola, na universidade. E aí, o que é que esse homem fazia? Ele não podia proibir os filhos de andarem com amigos, de terem amigos. Ele não podia proibir os filhos de fazerem banquetes, de fazerem churrascos, de se divertirem, de irem para o shopping. Ele não podia amarrar os filhos no pé de uma mesa, não podia amarrar os filhos, trancar os filhos num quarto. Tá, vocês estão trancados aí, não vão sair para lugar nenhum. Os filhos iam. E ele pensava, será que os meus filhos erraram essa madrugada?
Será que meus filhos erraram esse final de semana? Será que os meus filhos fizeram e aconteceram essas férias? E quando Jó pensava isso, ele dizia: eu vou resolver isso com Deus. Eu vou orar por cada um deles, apresentando eles a Deus. Eu vou apresentá-los ao Senhor, para que o que eles estejam fazendo, se tiver algo de errado no meio, Deus os perdoe. E a mão de Deus não seja estendida sobre eles de maneira dura. Então veja que homem inteligente, um pai de família que agia de uma maneira sensata, segundo a família. Então tem pessoas aqui agora que têm parentes que estão na festa. Vamos lá. Você não pode amarrá-los, acorrentá-los, colocar debaixo da mesa, dizer: vamos para a cidade lá que... Não, minha mãe, não vou não. Eu vou para a festa. Eu vou para o carnaval. Ô filho, vamos viajar esse fim de semana, tal. E quantos pais fazem isso? Mesmo sem serem evangélicos, tementes a Deus, muitos pais fazem isso. Jó, naquele tempo, na Bíblia, um homem íntegro diante de Deus, um homem reto, um homem de oração. Aí você, pai, pode perguntar: eu estou errando em quê? Você, mãe, pode estar se culpando: eu estou errando em quê? Jó estava errando em quê? Jó estava errando em quê? Então não se culpe. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Você está dando conselhos, você está orientando. Agora, o que não pode faltar na tua vida é oração. O que não pode, seja por filhos ou netos. Porque muitas vezes a gente pensa que meus filhos agora casaram. Agora eu estou em paz, porque meu filho agora não sai mais, não faz mais festa, não vai mais para a rua. E aí, se sua vida for prolongada, vai vir netos. Eita, meu Deus. Na hora que é para você descansar um pouquinho mais, os netos com 15, 14, outra geração, que às vezes ainda é pior do que a geração dos seus filhos. E agora a luta vai ver. Neto. Cadê meus filhos? Eu creio na igreja, mas os netos estão querendo ir para as festas. E aí? Então, entra geração e sai geração. Jó, banquetes. Cada banquete que tem novidade. Os banquetes dessa geração agora tem novidades que não tinha na minha geração. Esses dias eu vi um vídeo, não sei onde foi, que rede social foi, que o amigo gravou o outro amigo. Aí 3 moças assim, tirando foto na festa, né, selfie. Aí uma estava assim, com o copo aqui, ó, e o selfie aqui acontecendo. Aí veio o cara por aqui assim, jogou um comprimido dentro do copo. E o amigo filmando, o outro amigo filmando. Ó. Passou, a menina não viu, as 3 meninas não viram, ninguém viu, só quem viu foi os caras. Um filmando elas e o outro filmando o que o amigo estava fazendo. Então, naquele banquete ali, eu não sei que festa foi, aquela moça ali, devia estar os 3, os 4 de olho nela. Vamos botar o comprimido na bebida e a gente pega ela no final. E o pai e a mãe estão lá. Não, minha filha foi com as amigas. Filha de fulano, gente boa. A festa é assim, tal. Mas ninguém viu aquele comprimido. E aí? Não, a festa é fechada, cheia de segurança.
Aí o pai e a mãe dizem, não, essa festa aí é famosíssima, não vai ter nada nessa festa. Aquela moça ali, com certeza, pode ter sobrado naquela noite. Alguma coisa de má aconteceu a ela. Então os banquetes são diferentes, mas eu quero te dizer que a oração é a mesma. E o Deus é o mesmo. Você está entendendo? Mudou o tipo de bebida, mudou o tipo de droga, mudou o tipo de comida, mudou as vestes, mudou a música eletrônica para a música daquele tempo de Jó, não sei. Mudou tudo, mas o Deus é? Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus? O Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo, o nome de Jesus é o mesmo, a oração é a mesma, o joelho é o mesmo. Agora não é mais Jó, agora vai ser você fazendo parte dessa família, para que sua família esteja aqui na presença de Deus, para que tua família esteja perto do Senhor, para que tua família seja salva e seja livre desses banquetes, entre aspas, que existem por aí. Amém, gente? Então, vamos fazer como Jó fazia. Interessante que Jó não estava aqui, a Bíblia não diz que Jó estava aqui orando, fazendo orações, jejuns, levantando de madrugada para orar, porque algum acidente tinha acontecido, alguma tragédia tinha acontecido. Leia o versículo comigo, o 5. Terminaram os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, pensando. Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Você está entendendo? Por isso que eu sou um pouco, claro que aconteceu uma tragédia, nós temos que orar. Mas eu ensino a igreja a orar preventivamente. Eu ensino a igreja a viver em oração. Eu ensino a igreja a viver buscando Deus. Não é depois que o leite derramou que vai se fazer um jejum, que vai se fazer uma oração, que vai se tomar uma providência. Ele estava pensando, fazendo orações e sacrifícios preventivamente pelos filhos dele. Ah, não, meu filho é uma bênção, minha família é uma bênção, fulano é uma bênção. E de repente a gente não sabe o que aquele parente nosso está envolvido. O que aquele familiar nosso está fazendo. Por isso que é bom, igreja, você estar sempre consagrando, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Cada familiar seu, você vai citar o nome, cada parente seu, você vai citar o nome diante de Deus, daqui a pouco nas nossas orações. Amém? Quem está entendendo? Então Jeremias está dizendo que Deus, em Jeremias 33, que Deus, nós vamos buscar a Ele, e Ele vai revelar coisas grandes e ocultas, olha aí, ocultas que nós não sabemos, da nossa família. E Jó está dizendo, esse livro está dizendo que nós temos que orar preventivamente. Preventivamente, para a gente ver o melhor da nossa família. Amém, gente? Quem pode aplaudir o Senhor? Um outro texto, Levítico capítulo 26. Uma família inteligente, ela busca orientação em Deus, ela protege a sua família, um familiar inteligente protege a família. E agora em Levítico 26, essa família é unida, diga assim, unindo forças. Capítulo 26, Levítico, no versículo 8, onde a Bíblia está dizendo: 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Olharei para vós e vos farei frutificar, vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco.
Estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançardes fora a velha para dar lugar à nova. Essa é uma palavra de Deus, essa é uma promessa de Deus para um povo, para o povo de Israel, recompensando pela obediência. E aqui a Bíblia está falando que uma família unida, olha, 5 vão perseguir a 100, o que quer dizer 1 vai perseguir 20, mas se 5 reunirem, vão perseguir a 100. Aqui são inimigos espirituais, que porventura espíritos que rondam a família, para colocar desemprego, para colocar doenças, para colocar tragédias, para colocar separações, divórcios, para colocar acidentes, para trazer coisas, tragédias dentro de uma família. E quando a gente vai ver as maldições, quando nós vamos buscar em maldições hereditárias, que está aqui perto, em Êxodo, capítulo 20, nós vamos ver as maldições que atingem até a 4ª geração daqueles que desobedecem a Deus. Então, às vezes, você vê a mesma coisa que aconteceu com a avó, está acontecendo com as filhas e com as netas. A mesma coisa que aconteceu com o avô, está acontecendo com o pai e com os filhos. O avô tinha tudo, perdeu tudo, foi um homem rico. Aí o pai teve tudo, perdeu tudo. Aí o filho tem tudo, está perdendo tudo. São reivindicações espirituais que vêm no meio da família até a 4ª geração, porque está na Bíblia. O casamento da avó não deu certo, o casamento das filhas não deu certo, o casamento das netas não dá certo. E não fica ninguém casado na família. Então são maldições terríveis. Fulano morreu de acidente, fulano morreu de acidente, um tio morreu de acidente, um primo morreu de acidente, não sei quem morreu de acidente, não sei quem morreu de acidente, quando você vai ver muitas tragédias de acidentes automobilísticos. E aí acontecem essas coisas. Por isso nós precisamos buscar a presença de Deus para perseguir esses espíritos malignos que vêm perseguindo a família, que vêm perseguindo. Loucura. Ah, fulano morreu louco, fulano está louco, fulano está depressivo, fulano está depressivo, fulano está depressivo. As mesmas visitações dentro de uma família. Suicídio. Ah, fulano se suicidou, fulano se suicidou, fulano se suicidou. Todas as vezes que eu vou atender uma pessoa, eu pergunto: ah, pastor, eu estou com vontade disso, eu estou fazendo isso, eu estou assim, eu estou assim. Aí eu já pergunto, por par de pai, por par de mãe na sua casa, já houve isso? Teve isso? Quase que 100% bate em cima. Ah, um tio meu se suicidou. Uma avó minha se suicidou, não sei quem se suicidou. E a pessoa está com vontade de suicídio. É quase sempre. Doenças malignas, mortes prematuras. Ah, vem um câncer destruindo lá, já destruiu, o câncer já matou não sei quantas pessoas na família. Vem, até chegar a pessoa. Então a família tem que se unir em oração, conhecendo a verdade, para que a verdade vos liberte. Então, conhecendo a verdade, olhar com causa, fazer um mapeamento familiar, um mapeamento da família. O que é que já teve na minha família por parte de mãe? O que é que já teve na minha família por parte de pai? Mapear, trazer até você e a sua esposa a mesma coisa, e aí os dois orarem juntos pelos filhos e pelos netos. Combatendo todo o problema. Aí vem alcoolismo. Ah, fulano foi alcoólatra, fulano foi alcoólatra, fulano foi alcoólatra, fulano foi alcoólatra, fulano foi alcoólatra. Uma vez eu orei por um rapaz aqui em Feira, ele tinha 33 anos na época. E quando ele manifestou o Espírito, ele ficou 2 anos firme na igreja, manifestou: quem é você? Aí falou o nome da pessoa, não falou o nome de um espírito, como às vezes costuma falar. Aí eu chamei um parente, está falando um nome aqui que eu não estou entendendo nada. Aí o parente encostou e o espírito lá falando, é fulano. Aí eu, quem é fulano? Aí a mulher que está aqui levou essa pessoa para a igreja falou: ah, é um tio dele, lá de Pernambuco, que morreu com 36 anos, alcoólatra. E esse rapaz estava com 33, esse espírito tinha... Quando o tio morreu lá, ele escolheu esse rapaz, ele falou: eu escolhi esse rapaz aqui na Bahia por ser sobrinho dele, para ficar com ele, para beber, e eu vou matar ele igual como fiz com o tio.
A mesma coisa, aí ele falou tudo. E esse rapaz deu um problema à família aqui em Feira de Santana, inexistente, eu nunca vi igual. Pra você ter ideia, nenhuma seguradora fazia o seguro mais do carro dele. Nenhuma. Porque ele já tinha passado por 19 acidentes. A maioria dos acidentes com morte. Ele não morreu, mas ele matava as pessoas nos acidentes. Ele estava sentado aqui em Feira e dizia assim aos amigos: nós vamos beber agora em Juazeiro. Pagava a conta no bar aqui em Feira e saía em alta velocidade, a hora que fosse de madrugada. Cheguei em Juazeiro, estou bebendo na beira do Rio São Francisco e vou virar a noite aqui, vou virar 2 dias aqui bebendo. E o rapaz só fez isso na vida. Ele dava cavalo de pau na porta de casa dele. Ele vinha com o carro, dava um cavalo de pau e botava o portão do pai adentro. O pai dormindo 3 horas da manhã, o carro entrava com o portão caído e o carro dentro. Quando procurava ele já estava dormindo. É cada coisa que acontecia com aquele rapaz. Ele com um carro aberto no fundo, uma vez ele viajando na estrada, veio dessas corujas. Essas corujas, a coruja veio, se lançou sobre o fundo do carro dele, bateu no fundo do carro e ficou morta lá. Quando chegou na casa aqui que o pai viu, a coruja veio morta, esbagaçada no fundo do carro dele, e ele disse que só viu a pancada, não sabe o que era e foi embora. Coisas terríveis aconteceram com esse rapaz. E quando foi ver a história, aí eu chamei o pai dele, fui conversar com o pai dele, as mesmas coisas do tio em Pernambuco. Acidentes, mortes nos acidentes, agredia o pai, bebia, o pai tirava dos motéis, dos bordéis, ia pagar a conta lá, 3, 4 mil reais um fim de semana, pagar a conta. E o pai várias vezes, seu filho está preso aqui, está no motel aqui, só sai quando pagar a conta. A polícia já chegou, aí o pai ia lá, pagava a conta lá das orgias, dos banquetes, das festas, 3 dias de festa lá, bebendo. Então as coisas se repetem muito quando você vai ver, tem a história dentro da família. Você vai achar a história dentro da família. De longe ou de perto, mas vai achar. Então vamos agora orar, quebrando maldições na vida, na tua casa, na tua família, orando em nome do Senhor Jesus, perseguindo. Então veja bem, ter a orientação de Deus o tempo inteiro, protegendo a sua família como Jó fazia, independente de saber algo ou não, orando pela família e unindo forças, a família junta, orando junto para quebrar as maldições que vêm lá dos antepassados. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, nova criatura é. Só que essa corrente teológica que defende isso, não, eu agora estou em Cristo, nada vai acontecer em mim. Mas veja só, nós não estamos dizendo que a pessoa não é uma nova criatura. Nós estamos dizendo que os espíritos continuam vivos. Os espíritos que aquela pessoa servia, quando ela desobedecia a Deus, porque todo pecado atrai demônios. Todo pecado, ele faz a pessoa pecar para que ele venha morar nela. Por isso que Jesus diz que expulsa o demônio, ele vem com mais 7. Ela é nova criatura, aceitou Jesus, o demônio foi expulso. Mas os demônios que agiam na vida daquela pessoa não morreram, eles não morrem, eles são eternos para o castigo eterno. Anjo caído são demônios, não morrem. Eles são demônios que vão para o castigo eterno. E esses espíritos, quando ele deixa a família, a pessoa veio para a igreja, se converteu, ora, está com a vida reta, eles ficam o quê? A Bíblia diz o quê? Ao derredor. Ao redor tem o quê? O leão da tribo de Judá. Ao redor tem o nosso Deus, mas ao derredor tem o quê? Os espíritos malignos. Então eles sempre querem fazer novas visitas, eles querem vir ver como está a pessoa, como está a família, como está a situação, para ver se ele pode se alojar ou não.
Por isso que existe essa guerra espiritual na nossa vida. Uma guerra espiritual, e que a Bíblia fala, a Bíblia não nega, o dia mau. E nós temos que ter a armadura de Deus para nos preparar para o dia mau. O dia mau é aquele dia que você está recebendo uma visitação muito forte daqueles que possuíam a nossa vida. E nós vamos vencer com jejum e com oração, buscando a presença do nosso Deus. Então agora, na consagração da família, vou pedir aos pastores que unjam com óleo toda a igreja, para a gente consagrar. E você pode estar na igreja sozinho. Eu não tenho ninguém da minha família é evangélico. Não há nenhum problema. Você vai citar o nome delas agora. Aqueles que já são, eu tenho um parente em São Paulo, eu tenho um parente em Manaus, eu tenho um parente em Pernambuco que já é evangélico. Aqui eu tenho 3, pronto, você ora por esses e ora pelos que não são. Vamos orar por netos, pelos filhos, pelos seus pais, vamos orar por todos, em nome de Jesus.